O advogado Dr. Ezequiel Silveira, que defende presos políticos do ministro Alexandre de Moraes e é membro da Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, se manifestou pelas redes sociais sobre a decisão do ministro em resposta a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, que havia solicitado a reconsideração de uma decisão de Moraes que, entre outros absurdos, proíbe a comunicação entre advogados dos investigados em seus inquéritos políticos. O advogado explicou que o ministro negou o pedido da OAB. Ele disse: a OAB ingressou no feito e fez um pedido de reconsideração da decisão, ou seja, para que o ministro voltasse atrás na decisão dele e permitisse que houvesse esse contato. O ministro simplesmente negou, ignorou, disse que manteve a decisão do jeito que estava, que não proibia os advogados de se comunicarem entre si, mas que mantinha a decisão da forma como estava, ou seja, negou o pedido da OAB. Silveira apontou: o que me surpreende é que o presidente Beto Simonetti, em uma fala no portal da Veja, diz que o ministro atendeu o pedido da OAB. Eu não sei como é esse atendimento em que você nega o pedido, mas atende. Se o ministro manteve a decisão é porque não atendeu. E saiu uma nota no portal da OAB dizendo que isso foi uma vitória para a advocacia. Sinceramente, eu não vejo assim. Por quê? Porque o diabo está nos detalhes. A nossa crítica em relação a essa decisão não é simplesmente o teor dela sobre o advogado poder se comunicar ou não com outro colega. São as repercussões que ela poderia ter. O advogado explicou: como você vai saber se um advogado está se comunicando com outro, o teor da conversa de um advogado com outro, se ele está tratando a respeito do processo ou está passando recado? Só vai saber isso se tiver acesso a essas conversas. E como Alexandre de Moraes ou a Polícia Federal vai saber se um advogado está comunicando com outro e o teor dessa conversa? Só se eles grampearem e tiverem acesso às conversas dos advogados com seus clientes. E olha só o que aconteceu. Exatamente o que nós estávamos prevendo. Ezequiel Silveira lembrou que a Polícia Federal concluiu o inquérito sobre o desentendimento entre o filho de Moraes e alguns cidadãos brasileiros no aeroporto de Roma e, ao juntar as conclusões ao processo, revelou comunicações do investigado com seu advogado em flagrante violação ao Estatuto da Advocacia. O advogado disse: aquele caso lá do aeroporto de Roma, em que as imagens não apareceram, porque esse pessoal tem problemas com imagens, né? E agora a Polícia Federal juntou no processo inquérito a conclusão do inquérito do caso do aeroporto de Roma e olha só, o inquérito está lá mostrando uma conversa que o investigado teve com seu advogado. Silveira desabafou: a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes estão acabando com a advocacia no Brasil. E pior, sob os aplausos de muitos colegas advogados e de muitos ditos garantistas que outrora criticavam tanto a Lava Jato, que não cometeu 1% dos abusos que o STF vem cometendo nos últimos anos, mas que hoje estão caladinhos. O desrespeito às prerrogativas de advogados não é novo e é observado desde o início dos inquéritos políticos há quase 5 anos, sem que a Ordem dos Advogados do Brasil tenha feito a defesa dos advogados. Nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, os advogados dos investigados não têm acesso aos autos e não são ouvidos, sendo comum ouvir queixas dos advogados de que peticionam e não têm resposta. Quando advogados são incluídos entre os investigados, suas prerrogativas são ignoradas, como ocorreu com esta locutora, entre outros.
No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou o devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito administrativo já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, sendo passado de corregedor em corregedor, enquanto famílias e empresas são privadas de suas fontes de renda dia após dia. Há mais de 31 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Fala pessoal, Ezequiel Silveira aqui. Vim comentar com vocês 2 situações que aconteceram no dia de ontem. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e um inquérito da Polícia Federal. Na primeira, a decisão na PEC 12.100, em que o ministro Alexandre de Moraes simplesmente ignorou o pedido da OAB, que a OAB se manifestou sobre aquela decisão polêmica dele na semana passada, em que ele proibia o contato entre os investigados, inclusive através dos seus advogados, né? A Ordem dos Advogados do Brasil ingressou no feito e fez um pedido de reconsideração da decisão, ou seja, para que o ministro voltasse atrás na decisão dele e permitisse que houvesse esse contato. O ministro simplesmente negou, ignorou, disse que manteve a decisão do jeito que estava, que não proibia os advogados de comunicarem entre si, mas que mantinha a decisão da forma como ele estava, ou seja, negou o pedido da OAB. Agora, o que me surpreendeu é que o presidente Beto Simonetti, uma fala dele no portal da Veja, em que ele diz que o ministro atendeu ao pedido da OAB. Eu não sei como é esse atendimento em que você nega o pedido, mas atende, né? Se o ministro manteve a decisão é porque ele não atendeu. Então, e aí saiu uma nota no portal da OAB dizendo que isso foi uma vitória para a advocacia. Sinceramente, eu não vejo assim. Por quê? Porque o diabo está nos detalhes. A nossa crítica em relação a essa decisão não é simplesmente no teor dela, sobre o advogado poder se comunicar ou não com outro colega. Não, são as repercussões que isso poderia ter. Porque como que você vai saber se um advogado está comunicando com outro, o teor da conversa de um advogado com outro, se ele está tratando a respeito do processo ou se está passando recado? Você só vai saber isso se você tiver acesso a essas conversas. E como o Alexandre de Moraes ou a Polícia Federal vai saber se um advogado está comunicando com outro e qual é o teor dessa conversa? Só se eles grampearem ou tiverem acesso às conversas dos advogados, os advogados com seus clientes. E olha só o que aconteceu. Exatamente o que nós estávamos previndo. Ontem, a Polícia Federal protocolou um inquérito finalizado daquele caso lá do aeroporto de Roma, em que as imagens não apareceram. Esse pessoal tem problema com imagem, né? E agora a Polícia Federal juntou no processo um inquérito
né, a conclusão do inquérito do caso do aeroporto de Roma, e olha só, no inquérito está lá mostrando uma conversa que o investigado teve com o seu advogado. Gente, a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes estão acabando com a advocacia no Brasil, e o pior, sob os aplausos de muitos colegas advogados e de muitos ditos garantistas que outrora criticavam tanto a Lava Jato, que não cometeu 1% dos abusos que o Supremo Tribunal Federal vem cometendo nos últimos anos, mas que hoje estão, caladinhos. Um dia, impediram um advogado de ter acesso aos autos, mas como nós não gostávamos dos clientes deles, nós nada fizemos. Outro dia, impediram uma advogada de despachar um pedido urgente, mas como a cliente dela era ligada a um grupo político com o qual não simpatizávamos, nós nada fizemos. No terceiro dia, impediram alguns advogados de fazerem sustentação oral para defenderem seus clientes na tribuna. Mas como os clientes deles eram pessoas pelas quais nós não nutríamos qualquer simpatia, nós nada fizemos. Ontem, proibiram os advogados de conversarem entre si. Mas como nós não fazemos parte do grupo, nós nada fizemos. Amanhã, se decidirem cercear a minha, a sua, a nossa liberdade, o nosso direito de defesa, o exercício pleno da cidadania em nosso país, pode não ter ninguém mais para nos socorrer, porque nós nada fizemos. Senhoras e senhores, há pouco mais de 2 meses, na Conferência Nacional da Advocacia em Belo Horizonte, eu disse que precisávamos fazer daquele evento um ato de resistência, um ato de defesa das liberdades. Hoje, lamentavelmente, parece que minha manifestação está ainda mais atual. Agora, tentam manietar a advocacia, atacando frontalmente o livre exercício da profissão, mais uma vez agindo sem respaldo legal, de forma arbitrária e autoritária. Nós não podemos ficar inertes diante de ataques à advocacia, que é a voz do cidadão perante o sistema de justiça. Nós somos essa voz. E se nós formos calados, todos os cidadãos e cidadãs brasileiros ficarão indefesos e sujeitos a um ambiente de verdadeira violência institucionalizada. Não podemos tolerar que advogadas e advogados sejam confundidos com seus clientes e tenham suas condutas profissionais criminalizadas. Senhoras e senhores, é preciso reagir. O Conselho Federal da OAB e a Abracrim peticionaram nos autos junto ao STF para que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere sua decisão que proibiu o contato entre advogados de investigados. Caso esses pleitos não sejam acolhidos monocraticamente, urge que sejam submetidos à decisão colegiada, ainda no próprio STF. E se ainda assim prevalecer o ataque aos pilares do Estado Democrático de Direito, que são os direitos e garantias fundamentais, dentre os quais a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, organismos internacionais devem ser acionados. A advocacia é indispensável à administração da justiça e protagonista da almejada pacificação social. Nossa voz não pode e não será silenciada. A advocacia merece respeito. Nós somos essa voz. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Siebra, sou advogada da Asfav e venho esclarecer um ponto que recebemos no nosso WhatsApp hoje. Recebemos hoje um áudio de um cidadão que ainda não conseguimos identificar quem é, que fala que a advogada dele fez uma contraproposta de acordo para a PGR, que essa contraproposta tinha sido aceita e que essa advogada cobrava R$5.000 em 10 vezes para fazer esse acordo também, que essa advogada seria da Asfav. Eu quero informar através desse vídeo que não existe essa questão dessa contraproposta aceita pela PGR. As contrapropostas que estão sendo feitas pelos advogados e seus clientes, elas estão sendo analisadas pela PGR, estamos em fase de negociação. Inclusive, eu tenho clientes que estão nessa fase de negociação com a PGR e a gente não tem essa resposta de aceite da PGR de forma clara.
Então, quem souber ou receber esse tipo de áudio, não considere ele sendo um áudio da ASFAV e de ninguém da ASFAV. Essa informação está desencontrada, não há realidade, muito menos sobre a questão de pagamento de R$5.000 em 10 vezes. A ASFAV, ela não interfere em decisões técnico-jurídicas entre clientes e advogados. A ASFAV, ela faz uma assessoria e presta um serviço humanitário às pessoas que são os nossos associados. Portanto, qualquer coisa que utilize o nome da ASFAV, eu peço a todos vocês que venham no nosso Instagram, que venham no Instagram dos advogados da ASFAV ou da presidente Gabriela Ritter e tomem conhecimento da veracidade dos áudios. Portanto, esclareço que não temos qualquer ligação com essa pessoa que enviou os áudios, com esse rapaz. Muito obrigada.